Nós estamos falando sobre o poder através da oração. Estamos no terceira ministração. As outras duas você já pode encontrar na nossa página, lá na internet, acessar e entrar e ver o vídeo, ouvir a mensagem. As duas primeiras falando sobre oração. Estamos dando aos irmãos ministrações a respeito de como Jesus nos ensina a orar. Porque nós não sabemos orar. Nós temos dificuldades em orar. Nós estamos vendo essa série de ministrações a respeito daquele pedido dos discípulos: Senhor, nos ensine a orar. Lá em Lucas 11:1, nós temos usado esse texto como base para a nossa ministração. Senhor, nos ensine a orar. Os discípulos descobriram que o segredo da vida de Jesus era a sua vida de oração. O tempo que ele passava diante do Pai, nós vimos que foram muitas vezes buscando ao Senhor nas madrugadas, buscando ao Senhor em tempos que ele podia tirar para ficar a sós, ou levar os seus discípulos em lugares retirados. Jesus tinha muito a nos ensinar sobre a oração. Jesus dependia completamente do Pai. Eles eram um por conta desse canal aberto chamado oração. E o Senhor nos deu a possibilidade de fazermos o mesmo, de orarmos, de buscarmos a face do Senhor, de trazermos a presença do Senhor no nosso meio, no nosso quarto de escuta, no nosso lugar secreto de oração. E os discípulos pediram: Senhor, nos ensine a orar. Esse é o nosso pedido: Senhor, nos ensine a orar, porque o segredo de uma vida bem-sucedida é a oração. Oração é dependência, oração é entrega, oração é renúncia, oração é uma dedicação ao Senhor. Nós falamos domingo passado de que nós valorizamos, nós gastamos tempo, nós gastamos recursos, nós gastamos a nossa energia naquilo que nós valorizamos. Por isso, oração tem que estar na ponta da nossa pirâmide de valores. Nós precisamos cultivar uma vida de oração, porque uma vida de oração traz poder, e poder de Deus. Eu gostaria de falar nessa noite sobre alguns ensinos que Jesus nos deu sobre oração. Primeiro, Ele nos ensinou que há formas de orar. A primeira delas é a oração individual, ou oração particular. Ele disse que nós podíamos orar a sós. Quando os discípulos pediram: Senhor, nos ensine a orar, a primeira orientação: orem sozinhos. E a chave do versículo que nos fala sobre isso é Mateus 6,6. Quando vocês orarem, fechem a porta do seu quarto, entrem e orem ao seu Pai. E vamos falar um pouco disso nessa noite. Ele não pode ser visto, mas Ele te vê, e Ele te dará recompensa. Ore em secreto. Tenha um tempo a sós com Deus. Tenha o seu quarto de escuta. Jesus está falando assim: olha, se querem orar, orem a sós. Busquem a Deus no lugar secreto. A vida de oração pessoal, particular, lá na sua casa, lá no seu escritório. Entre no seu quarto. O seu quarto pode ser um ônibus. Na hora do trabalho, se você gastar um bom tempo fazendo isso, pode ser no seu carro, no seu escritório. Tenha um tempo a sós com Deus em oração, onde você possa se derramar na presença de Deus, onde você possa se quebrantar na presença de Deus. Deus é onisciente, onipotente, Ele está em todas as coisas, Ele está em todos os lugares,
Ele está no seu quarto, mas está no ônibus, está no seu carro. Ele está pronto a ouvir a sua oração. Ele está presente em todos os lugares. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, você pode buscar a sua face. Não existe um lugar na terra em que Deus não possa ouvir a sua oração. Creia nisso. Jonas, por exemplo, estava dentro da barriga de um peixe. E ele orou a Deus e Deus ouviu a sua oração. Elias estava numa caverna e estava desejando a morte, e orou ao Senhor, e Deus ouviu e foi resgatar Elias. Daniel estava quebrantado, servindo o rei, Deus ouviu a sua oração. Há muitos exemplos na Bíblia que dizem: esses homens e essas mulheres buscaram a Deus pessoalmente, e Deus ouviu as suas orações. Mas a Bíblia também fala, e Jesus nos ensina, que existe a oração coletiva. Por isso Ele nos ensina a orar Pai Nosso. Não é só meu Pai, mas é também de muitos irmãos. Em Atos capítulo 1, verso 14, diz que eles estavam, a igreja estava reunida, orando ao Senhor, buscando a face do Senhor, orando juntos. As mulheres estavam lá, eles sempre faziam isso. Atos também, no capítulo 2, verso de 1 a 2, eles estavam orando ao Senhor e veio a presença do Espírito Santo. Pentecostes aconteceu quando eles estavam orando juntos. Atos 4, 23 e 24, quando os discípulos foram presos e começou a grande perseguição da igreja, a igreja estava orando, buscando a presença de Deus, e diz um texto que eles clamaram juntos na presença de Deus. Em outra tradução diz assim, que eles ergueram as suas vozes numa bela harmonia de oração. Estavam orando como se fosse uma sinfonia. Havia no meio do povo uma só unidade na sua vida de oração. Nós podemos orar em comunidade, nós podemos orar na célula, nós podemos orar aqui nas reuniões pelas manhãs, nós podemos orar nas vigílias. O Senhor nos ensina que nós também podemos orar uns com os outros. Eles estavam juntos, há muitos textos, estavam juntos e foram cheios do Espírito Santo. Atos 4, 31, cheios do Espírito Santo nesse momento de oração. Então Jesus nos ensina duas coisas, a palavra de Deus nos ensina duas coisas: que nós podemos orar a sós, e podemos orar junto com os outros irmãos. Jesus nos ensinou também como não orar, como não fazer uma oração. Em Mateus capítulo 6, verso 5, ele diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé na sinagoga, nas esquinas das ruas, não a Deus, mas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a você que isso é verdade. Eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? O reconhecimento dos outros, que eles são religiosos, mas não a recompensa de Deus. Hipocrisia significa máscaras. Jesus está dizendo: não usem máscaras quando vocês orarem. Exponham-se diante do Senhor, abram o coração, orem como vocês são, orem da forma mais simples com que vocês falam. Não sejam como os fariseus, como os escribas. Eles gostam de orar nas praças, eles gostam de orar nas ruas, eles fazem movimentos, mas oração não é isso. E oração não é pregar durante a sua oração, não é tentar usar palavras difíceis, que você nunca usa. Seja você mesmo, Jesus está dizendo isso, seja você mesmo, ore de forma mais simples, ore a Deus, ore não pregando para os outros, ore não criticando o seu irmão ao lado, ore não dando um sermão indireto às pessoas que estão na sala. Orar é conversar abertamente com Deus, é rasgar a sua alma. Em Mateus capítulo 6, verso 7, Jesus diz: não fiquem
Ele nos ensina como não orar. Não fiquem repetindo palavras, como os pagãos fazem. Eles pensam que Deus ouvirá por causa de fazem orações compridas. Isto é, as nossas orações não devem ser repetitivas, usarmos as mesmas palavras sempre, e elas se tornam às vezes rezas. Não sabemos orar diferente. Grave as suas orações durante 7 dias e veja se você tem repetido. Faça esse exercício. Grave as suas orações por 7 dias. Nós precisamos aprender, já falamos isso semana passada, a orar no Espírito. A orar no Espírito Santo. Ele ora através de nós. Ele traz os pedidos para nós. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, a nossa vida de oração precisa mudar. Nós precisamos mudar nosso estilo de vida. Isso na nossa vida de oração. Tão importante quando pregar o Evangelho é orar. E a Bíblia associa, e Jesus associa uma outra palavra junto com oração, é vigiar e orar. Mateus 26, 41 e os textos que se seguem paralelos a esse, diz: vigiem, orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, e difícil mesmo é conseguir. Por isso, orem e vigiem. E além de orar, tem que vigiar. E o que significa vigiar? Não é orar com o olho aberto, o outro fechado, né? O olho. Eu lembro que nós orávamos assim no seminário, né, Edileuza? Na hora da refeição, no jantar, 4 pessoas na mesa. Nosso seminário era bem pobre. As refeições eram bem fraquinhas e eram bem regradas. Um prato, 4 ovos cozidos, boiando não sei o que é aquilo lá. 4 pessoas. Porque muitas vezes o vizinho não falava amém, falava amor, porque ele já tinha comido dele e rachado o outro ovo no meio. Não é ficar orando com o olho aberto e o olho fechado, também é. Mas de fato, é nós darmos um bom testemunho, é tomarmos cuidado com as ciladas do diabo. Isso é orar e vigiar. É nós ficarmos atentos, porque o diabo quer de fato minar a nossa resistência com respeito ao pecado. E ele quer fazer com que a nossa vida de oração se torne medíocre, muito medíocre. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, depois de enumerar 5 pecados que levaram o povo de Israel a não entrarem na terra prometida, ele escreve, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, o seguinte: portanto, aquele que pensa estar em pé, porque já está caído, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. De fato, nós precisamos viver de joelhos, em oração. Muitas lutas, muitos problemas podemos ganhar de joelhos. E se nós não nos cuidarmos, nós vamos cair diante das ciladas do diabo. E elas são muitas. E você conhece muitas delas no seu dia a dia. Mas eu queria falar mais algumas coisas sobre oração. Jesus nos ensina a orar como filhos que amam o Pai que está nos céus. Jesus lá em Mateus capítulo 6, verso 9 diz: Pai nosso, lembre-se, os discípulos pediram para Jesus, nos ensine a orar, e Jesus fala e ora a oração do Pai Nosso, e ensina os discípulos como uma oração modelo, não uma oração reza, uma oração modelo.
E ele começa introduzindo, e já falamos sobre isso, um novo nome de Deus, até então nunca mencionado. Porque na Bíblia, no Velho Testamento, nunca Deus foi tratado como Pai. E Deus agora introduz Abba. Em aramaico é pai, paizinho, de uma forma muito carinhosa. E Jesus então diz: olha, vocês quando orarem, orem a Deus o Pai de vocês. E orem como Pai Nosso, porque você tem que se lembrar que você também faz parte de um corpo. Ore individualmente, mas ore coletivamente. Ore chamando Deus de Pai, mas também chamando Deus de nosso Pai. Deus tem muitos filhos. E nós temos que lembrar disso. Oração envolve também orar pelos outros. Envolve interceder por outros. Envolve clamar por outros. E os discípulos não conheciam Deus como Pai. Os discípulos eram judeus e conheciam Deus com todos aqueles nomes que lá no Velho Testamento Deus era chamado. Mas, lá na cruz, Jesus trouxe uma expressão aramaica chamada paizinho. Paizinho. E Paulo introduz então em suas cartas a palavra Pai. Em Romanos capítulo 8, verso 15, fala sobre isso. Que o Espírito Santo de Deus está sobre nós, e Ele nos fala que nós somos filhos de Deus, e nos leva a orar com fervor a Deus, Pai, Paizinho. De alguma forma nós estamos dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou parte de uma família, e eu posso me relacionar com Deus como um pai. Isso mexe com a nossa vida de oração, porque o religioso não consegue orar a Deus como pai, mas o filho sim, e por isso mexe com a nossa vida de oração. Nós precisamos converter de religiosos para filhos de Deus, e começarmos a orar a Deus num relacionamento íntimo de pai e filho. Isso é o maior privilégio que nós temos, sermos reconhecidos filhos de Deus, antes criaturas, mas agora em Cristo Jesus, por causa da obra de Jesus, nós agora temos o nome de Deus, e somos filhos de Deus, e fomos adotados por Deus. Agora temos relacionamento entre Deus, que é Pai, e nós somos seus filhos. Romanos 8, 17 fala sobre isso. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. Filho é herdeiro, e nós já recebemos a herança de filho. Receberemos com Cristo aquele que Deus tem guardado para nós, porque se tomarmos parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Nós somos filhos, e nós temos que nos lembrar que somos herdeiros de Deus. Lucas 15, 31, na parábola do filho pródigo, o filho voltando para casa, o filho mais velho fica irritado, porque o pai recebe o filho que se afastou, que perdeu tudo, que gastou herança, e o pai está recebendo de volta esse filho, e o filho mais velho que está lá reclama a herança. Eu estou aqui, o senhor nunca fez um churrasco comigo, e nem para os meus amigos, e o meu irmão chega aí depois de quebrar a cara aí fora, e o senhor dá um churrasco para ele? E o pai responde ao filho: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que é meu é seu. Jesus queria ensinar algo aí. Deus reparte com a gente tudo que Ele é e tudo que Ele tem. Nós somos filhos, somos herdeiros. João entende isso
e usa 145 vezes a palavra Pai nas suas cartas e no Evangelho. Paulo entende isso e usa 115 vezes a palavra Pai nas suas cartas. Por isso a nossa vida de oração precisa mudar. E quando nós não só entendemos o conceito de que nós somos filhos, mas isso de fato traz consigo uma mudança no nosso coração e compreendemos, e internalizamos, e somos filhos de Deus, nossa vida de oração muda. Nós desenvolvemos então uma vida de oração profunda, íntima com Deus, porque nós vamos ser transformados naquilo que Ele é, e receberemos tudo que Ele tem. Segunda coisa, que Jesus nos ensinou que devemos ser perseverantes e específicos em nossa oração. Ainda no mesmo texto em que os discípulos pedem para Jesus ensinar eles a orar, Lucas 11, de 5 a 8, ele conta uma história dizendo o seguinte: imagina um camarada que recebe visitas de última hora, não está preparado, e a visita chega com fome. Esse vai até o vizinho dele, que já está dormindo, bate na porta incessantemente, para que ele empreste 3 pães. Olha, meus visitas estão aí, eu preciso de 3 pães. E lá da cama, Jesus fala assim, mesmo que ele negasse, dizendo: olha, eu já dormi, meus filhos estão dormindo, não incomoda. Ele, se não levantasse por ser o seu amigo, ele levantaria por causa do incômodo, da perseverança. Então nós precisamos ser específicos na nossa oração. Jesus ensina isso. Jesus ensina que nós precisamos ser bem claros na nossa oração. Amigo, me empreste 3 pães. Não é 10, não é 5, é 3. Não é alguns, é 3. Não dê voltas com Deus. Não seja prolixo com Deus. Não seja um camarada que conta histórias para chegar onde você quer. Seja específico para Deus. Peça, perseverante. Tinha um cego no caminho de Jericó, Jesus passando, e aquele cego incomodando Jesus e os discípulos. Os discípulos mandam que ele calasse a boca. Pois bem, Jesus vê aquela cena toda e diz: o que você quer? Ele foi bem específico: eu quero ver. Eu não quero banana, eu não quero panetone, eu quero ver. Ele foi específico. Deus quer que a gente seja específico em nossas orações. Deus, eu preciso disso, Senhor, faça isso, eu preciso que o Senhor nos ajude. E em Lucas 11, no mesmo texto, verso 9 a 10, ele fala da perseverança. Peçam, vocês receberão. Batam, a porta será aberta. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura, acha. A porta será aberta para aquele que bate. Seja perseverante. Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina que nós precisamos ser específicos. E Jesus nos ensina que nós precisamos ser perseverantes. Por último, através da oração, nós vencemos a batalha espiritual. Vou mencionar alguns exemplos de batalha externa e interna, visível e invisível, mas eu gostaria de gastar sobre as batalhas externas e internas. Existem níveis de batalha espiritual. Não quero dar uma aula de batalha espiritual, você vai ter aí no CTM em qualquer momento sobre batalha espiritual. Uma coisa é você expulsar um demônio, ralézinho, está numa pessoa, você vai no poder do nome de Jesus e expulsa esse demônio. Outra coisa é aquela batalha espiritual que Paulo escreve em Efésios capítulo 6, verso 12. Uma coisa é um confronto com um demônio que está lá na vida da pessoa. Outra coisa é um
uma batalha espiritual nas regiões espirituais, como Paulo diz. Forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, governos, autoridades, poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Uma batalha visível, no invisível. Você não está vendo, mas existe. Por exemplo, não vou ler o texto, é longo, mas você pode confirmar isso em Êxodo capítulo 17, nos versos 8 a 15, quando os amalequitas estavam atacando Israel. Aí Moisés reúne Josué e dá ordem para que eles lutem contra os amalequitas. Moisés ficou no alto, segurando o bastão, porque Moisés discerniu que aquilo não era uma batalha de homem para homem, era uma batalha espiritual. Moisés discerniu que era um poder espiritual que estava agindo. Ele vai ao monte, levanta o bastão e clama ao Senhor. Enquanto ele fazia isso, os israelitas ganhavam, mas quando os braços cansavam, eles perdiam. Havia uma batalha espiritual. Josué e Caleb ficaram sustentando então o braço de Moisés até a luta terminar. Havia uma batalha espiritual. Não era uma simples luta física, era uma batalha espiritual. O diabo sabe, ou sabia, que o projeto de Deus tinha para Israel era trazer o Messias através dessa nação, destruindo os israelitas, como ele tentou fazer isso no Egito. Destruir seria destruir os planos de Deus. Havia uma batalha espiritual muito intensa, e Moisés ganha a batalha na intercessão, na oração. Os nossos inimigos não são pessoas, mas são seres neste mundo escuro que a Bíblia diz. O teu inimigo não é o teu cônjuge, teus filhos, alguém na sua empresa. Existe uma batalha espiritual acontecendo sempre, nesse momento. E isso acontece muito cedo. Aqui no Brasil, nós estamos vendo isso acontecer. E nós estamos perdendo a batalha. Nós estamos atingindo o inimigo errado. Estamos em meio a uma batalha espiritual. Há uma orquestração satânica estabelecida nesse país. Por exemplo, só um. Há um livro distribuído nas escolas públicas do ensino fundamental. Quantos anos as crianças do ensino fundamental? 6 a 9. Um livro chamado A Magia de Brincar. Esse livrinho aí. Escrito Máquina de Brincar, perdão. Magia não, Máquina de Brincar. É um livro de magia. Escrito por um gaúcho chamado Paulo Bendecourt. Traz uma série de contos em forma de poemas. E dentre eles há muitos falando sobre o diabo. E menciona o diabo como um parceiro para a criança. Esse livro é dividido em duas partes. Uma para ler no claro, na luz, e a outra para ler no escuro, porque o livro brilha no escuro. E é exatamente para brincar com o bem e com o mal. Está bem claro. Nos poemas, eu não vou ler nenhum deles aqui. Mas há um poema muito chamativo, com o tema O Diabo que me carregue.
onde são feitos questionamentos sobre a existência de Deus. O livro compara Deus como uma criança medrosa e chama Satanás de amigo. Tem uma frasinha nesse poema que diz: sossega, vão falar mal daqueles que não estão comigo, que não foram convidados pelo diabo, meu grande amigo. Um livro para criança que invoca o diabo, porque há uma invocação nesse livro. Chama Deus de covarde, e o livro termina dizendo que o capeta vence. E há uma invocação dizendo assim: ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo. Nós estamos perdendo a luta. A luta é contra as hostes espirituais que estão agindo não só em nós, mas na nossa nação. Daniel enfrentou uma batalha tremenda. No livro de Daniel nós encontramos, no capítulo 10, verso de 1 a 13, ele leu, diz o texto, que ele estava lendo os escritos de Jeremias, e as profecias que Deus tinha dado a Jeremias. E quando ele leu, ele diz assim: bem, a nação de Israel vai ficar por 70 anos no cativeiro. Já era o tempo de sair do cativeiro, e ele começou a orar a Deus. Por 3 semanas, Daniel orou, jejuou, chorou diante do Senhor. Aí um anjo apareceu a Daniel, e ele caiu no chão, Daniel, desmaiou. O anjo pediu para que ele levantasse, lá em Daniel 10, versos de 11 a 12. Daniel, Deus ama muito você, Deus está respondendo a sua oração, e você, desde o primeiro dia, esse texto aí, fica em pé. E ele ficou em pé tremendo, dos pés à cabeça, e ele disse: não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. Quantos dias Daniel orou? 21 dias, certo? Quando é que Deus ouviu a oração dele? No primeiro dia. Mas por que Deus não respondeu a oração? Havia uma batalha espiritual, havia uma luta espiritual. Veja o verso 13. Olha o que o anjo Gabriel, era Gabriel que veio trazer a notícia da resposta. Gabriel, tá? Só vou passar no verso 9, capítulo 9, você entende que é Gabriel, tá lá. Estava orando quando Gabriel veio e me deu a notícia, tá? É Gabriel. Gabriel estava orando, e aí, estava vindo em resposta, trazer a resposta de Deus para Daniel. E o que aconteceu? Veja o texto: o anjo protetor do reino da Pérsia. Não era um rei, era uma potestade, era uma entidade maligna que governava aquela região. Lutou contra mim durante 21 dias. Aí então Miguel, que é um dos anjos-chefe, anjo de guerra, veio me ajudar, e vencemos a batalha depois de 21 dias. Então, veja bem, Gabriel era o anjo mensageiro, não era um anjo de guerra, era um mensageiro. Ele teve que então esperar a vinda de Miguel, que era o anjo de guerra, para destruir aquela entidade, aquele poder espiritual. O anjo Gabriel anunciou a vinda de João Batista, o nascimento de Jesus. Ele era um anjo mensageiro, ele estava voltando com uma resposta de oração. Mas encontrou nos ares uma guerra espiritual. Quando é que Deus ouviu a oração de Daniel? No primeiro dia. Mas será que Deus não sabia? Sabia, da guerra sabia. Mas sabia também que Daniel não ia desistir, ia perseverar, ia orar,
até a resposta vir. Deus estava falando para Daniel: lute, persevere, ore mais. E isso que Deus está falando para nós: abra mão de coisas, faça jejum, se quebrante na presença de Deus. Sabe, irmãos, muitas orações, muitas respostas às orações são abortadas por conta da nossa falta de perseverança. Nós precisamos orar, perseverar. Há uma luta, há uma batalha. Daniel orava 3 vezes ao dia, Daniel 6:10, 3 vezes ao dia. Deus sabia que a batalha estava acontecendo, mas ele sabia também que Daniel iria perseverar, porque Daniel era um homem de oração. Queridos, há muitas coisas entre o céu e a terra que nós desconhecemos. Não pergunte a mim. Há muitas coisas que nós nem temos consciência. Não sabemos o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que há uma batalha tremenda nessa região. E por isso, irmãos, nós precisamos perseverar na oração. Perseverar incessantemente na oração. Porque o diabo, ele vai fazer de tudo para que você não ore. O diabo sabe mais do que você e eu, que se ele roubar a nossa vida de oração, ele está roubando muitas coisas na minha e na sua vida. Ele sabe, se você orar, o céu vai vir à terra e vai romper esse mundo tenebroso e escuro com a luz do Senhor. Jesus venceu o diabo lá no deserto com jejum e oração, 40 dias e 40 noites. E o diabo colocou dúvidas no coração de Jesus, tentou colocar dúvidas, e a principal era da filiação, porque todos os questionamentos eram: se você é filho de Deus, faça isso; se você é filho de Deus, faça aquilo. Mas se você é filho de Deus, e o diabo está constantemente minando você e eu com questionamentos, para você vir às reuniões, para você ir à célula, para você ser dizimista. Ele vai falar assim: vai faltar, é melhor ficar em casa, se der o dízimo não vai ter no mês. E ele continua constantemente jogando dúvidas no nosso coração. Ele sabe, se a gente se envolve com as coisas de Deus, com o reino de Deus em primeiro lugar, nós seremos abençoados com toda a sorte de bênçãos, porque as outras coisas serão acrescentadas. Mas você, meu irmão, minha irmã, tem o Espírito Santo de Deus que habita em você, e você pode se levantar no Senhor e tomar de volta aquilo que o diabo tem roubado da sua vida. Um deles é o tempo, seu entusiasmo, sua fé. O diabo talvez roubou tudo isso de você, Você não tem mais tempo para orar, você não tem mais entusiasmo, você não tem mais fé. Foi saqueado, mas você pode tomar de volta. Você pode reclamar diante do Senhor e tomar de volta, e organizar a sua vida, e ter uma vida de oração profunda, ser um homem e uma mulher de Deus de oração. Deus quer isso de nós. Deus espera isso de nós, que nós nos levantemos diante do Senhor e fazemos um compromisso diante dEle de ser um homem, uma mulher de oração, entendendo que existem coisas entre o céu e a terra que nós não conhecemos, e precisamos orar mais.
entendendo que nós precisamos interceder, perseverar, sermos específicos, pararmos de termos um jeito de oração que Jesus condenou e orarmos de fato como Jesus nos ensinou. Vamos fazer um compromisso com Deus. Nossa vida vai mudar. Muitas coisas vão mudar no nosso coração. Fique em pé. Dê a mão para o irmão ao seu lado. Nós vamos clamar a Deus. Faça rodas pequenas, 4, 5 pessoas. Clame a Deus pela sua vida. Clame, não é um só orar. Todos vão orar juntos, clamando a Deus por derramar da presença de Deus. Ore um pouco mais pela Márcia. Ore pela vida da Márcia. Ore Valmir que está aqui, ore pela dona Regina, vamos orar por alguns irmãos que estão enfermos. Clame a Deus, Deus vai ouvir. Rompa os céus, traga o céu até a terra. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Senhor Deus, nós te adoramos nessa noite. Oramos para que o Senhor rompa os céus, Pai. Que o Senhor invada o reino das trevas e destrua, Senhor, todo impedimento no poder do nome de Jesus. A igreja está orando, Senhor, clamando a Ti por um derramar do Teu Espírito Santo em nossas vidas, por um mover do Teu Espírito Santo em nossos corações. Queremos ser homens e mulheres de Deus em oração, de oração. Senhor, trabalhe em nossa vida. Senhor, que nós possamos abrir mão de coisas, Senhor, coisas que não são de fato coisas que nós vamos levar para a eternidade. Senhor, dá-nos graça, Senhor. Muda o nosso coração, muda a nossa agenda, Senhor. Em nome de Jesus, faz uma obra, Senhor. Faz uma obra, ó Deus. Em nome de Jesus. Oh Deus, bendito é o Teu nome. Bendito é o Teu nome, Senhor.